Muito bem, turma, boa noite. Aqui mais uma vez, continuando então o nosso desenho do AutoCAD e dando seguimento à nossa aula prática, nós vamos hoje falar de outros comandos que vão ajudar na continuação desta planta baixa, tá? E a gente vai ver aqui a ferramenta de desenho Rectangle, que vai ter uma série de usos aqui nesta casa, ou desculpe, no chalé dessa planta baixa. E também veremos as ferramentas Move, Copy e Explode, tá? Então, vamos entender essas ferramentas na prática, utilizando aqui a nossa planta baixa da seguinte maneira. Bom, começando então com a ferramenta de desenho Rectangle, que ela é uma forma de você fazer algo que até poderia ser feito com a ferramenta Line, mas que a gente deixaria os elementos que formariam já esse elemento que já está falando a própria ferramenta, que é o retângulo, ele já com todas as linhas agrupadas, tá? Formando o que a gente chama de polyline, uma polilinha que forma um elemento unido, tá? Aqui no AutoCAD. Então, a ferramenta Rectangle, ela é a ferramenta que já está aqui o ícone dela, tem um retângulo como representação, e ela tem como atalho aqui na nossa barra de comandos principal o REC, tá? E ao acionar então a ferramenta retângulo, a gente vai ter aqui já a primeira solicitação de informação, que é a seguinte: ele vai pedir para que você clique no primeiro ponto de onde vai ser formado o retângulo, tá? Aqui nós vamos aproveitar a situação primeiro para fazer as tais colunas que eu comentei com vocês aqui dessa nossa varanda, tá? Do chalé. Então, eu vou fazer uma coluna quadrada aqui, ou retangular que seja. Ela vai ser quadrada nesse caso. Eu vou clicar ela para ela se iniciar justamente neste cantinho aqui da coluna, tá? Clico nela aqui, posiciono para onde eu quero que ela cresça. E aqui eu vou dar as dimensões exatas desse retângulo. Se eu não quisesse dar umas dimensões exatas, se quisesse simplesmente clicar no segundo ponto, como é o que ele está pedindo aqui, ó, Specify Other Corner, ou especifique o outro canto, eu simplesmente poderia, com o botão esquerdo do mouse, clicar num outro ponto aqui da tela, para poder representar isso. Ó, clicava no outro ponto da tela e já formava o retângulo nesse determinado local. Mas aqui não é o que eu estou querendo. Eu quero já dar um tamanho que seja já definido para esse retângulo, ou no caso para um quadrado, para formar essas colunas. Então eu vou mais uma vez aqui no comando retângulo, REC, clico com o botão esquerdo no canto de origem, que vai ser aqui o próprio canto da varanda, posiciono para onde eu quero que cresça o retângulo, e aqui eu vou dar as dimensões desse retângulo. Então, para isso, eu vou aqui, observem aqui embaixo, eu vou aqui nessas opções aqui, ó, nós temos Area, Dimension, Rotation. Então, em Dimension, eu clico na letra D de Dimension aqui no teclado, D, Enter, e aí eu vou indicar as dimensões desse retângulo. A primeira dimensão solicitada é a dimensão horizontal, tá? Do retângulo, a dimensão horizontal. E aí eu vou indicar para ela um tamanho aqui de 0,40 ou 0,4, simplesmente, tá? E dou Enter. Ainda não se forma nada. Ele vai agora pedir o dimensionamento vertical, tá? Desse retângulo. Também vou colocar 0,4 ou 0,40, tá? E vou dar Enter. E observe que ali o retângulo começou a se formar. Mas já não está finalizado o processo? Não, é porque eu tenho que indicar para onde é que ele vai se formar. No local aí que ele já está pronto, ele está posicionado da forma correta, mas eu poderia querer indicar ele aqui para a esquerda, aqui para o outro canto, aqui para a direita e acima, tá? Mas eu quero que ele fique aqui, tá certo? Quero que ele fique neste ponto aqui, tá? Então eu confirmo aqui este retângulo nessa determinada situação. Eu poderia usar a ferramenta de retângulo para criar os outros retângulos aqui ao redor, tá? Porém, eu vou utilizar aqui uma ferramenta que é a ferramenta de copiar, que é a Copy, tá? Que ela tem como atalho CO e ela está localizada aqui na nossa barra de ferramentas de modificação, ou Modify, aqui, ó, Copy, esses círculozinhos sendo copiados, tá? Então, eu vou clicar em CO, Enter, e aí ele pede para que eu selecione o objeto. Ora, se eu vou copiar alguma coisa, eu preciso selecionar esta coisa.
Então, eu clico aqui, tá? Confirmo. Agora, ele quer que eu indique um ponto base, gente, ou seja, a partir de onde eu vou copiar meu objeto. Observe o seguinte, eu tenho que trazer, a princípio, esse objeto para esse canto, tá? Se eu tenho que trazer ele para esse canto, eu vou copiar ele pegando esse canto que vai vir para cá. Então, eu vou pegar essa referência aqui deste canto e vou copiar, para este outro canto, que é o segundo ponto que ele pede, tá? Aqui eu poderia continuar fazendo novas cópias, porém, aí eu não tinha um ponto de referência ideal. Então, eu saio aqui do comando, volto aqui para o comando copy, tá? Clico aqui no meu objeto, confirmo. Agora eu vou pegar aqui, do centro da coluna para o centro desse vão, Então, eu copiei para cá. Saio do comando copy, que agora eu vou querer deste canto para este outro canto. Então, eu vou clicar aqui, confirmar, clico nesse ponto e vou para este outro canto. Tá? E dessa forma eu criei, então, 4 colunas, sendo que uma era original e as outras 3 foram copiadas a partir dela. Tá? Aqui também, com a ferramenta de retângulo, eu gostaria aqui de fazer as portas propriamente dito. Tá? Então, novamente eu venho aqui com o REC, Enter. Clico aqui no canto onde vai ser feita a porta, que é o cantinho do vão da porta. Vou movimentar aqui, só para indicar aqui para onde eu quero que cresça a porta, e vou dar as dimensões. As portas, no caso aqui, uma porta de 80 centímetros de vão, ela tem uma espessura normalmente de 3 centímetros representadas, tá? Então, eu vou fazer aqui, D de dimensão, a primeira dimensão, 0.03, do Enter, porque a de primeira dimensão é horizontal nesse caso. E vou botar agora a dimensão de 0.8, que é justamente a dimensão relativa ao vão da porta. Então, 0.8, Enter, e olha só, a porta aqui se formando. Ela não é para cá, ela não é lá para cima, nem para esse lado. Ela é aqui para baixo e para a direita, ok? Então, clico com o botão esquerdo para indicar o lado que eu quero que ela fique, e pronto, está finalizado este processo dessa porta. Eu posso copiar essa porta daqui para cá? Não é interessante porque ela não tem o vão igual, o vão de lá é 60, dessa parte aqui do banheiro, e aqui é 80, e também ela está aqui na vertical, a representação, e aqui ela precisaria estar na horizontal, para aqui a parte de dentro do banheiro. Então, o ideal é trabalhar mais uma vez com o retângulo, tá? Então, a gente volta aqui no retângulo, clica aqui no cantinho da porta do banheiro, dá uma dimensão aqui de Enter, 0.0, ou aliás, 0.6, porque dessa vez a dimensão maior é a horizontal, e depois 0.03, a dimensão menor é a vertical. Olha só, se formou, clico para o lado certo e pronto, tenho aqui a formação do meu retângulo, ok? Pois bem, um outro elemento até que a gente poderia fazer aqui, só para brincar um pouco mais com essa questão da ferramenta de retângulo, era uma TV. A gente poderia dar uma dimensão aqui para uma TV de LED, e aí a gente poderia colocar ela aqui, só que ela ainda vai ficar um pouco solta, mas não tem problema, porque aí por conta disso vem uma nova ferramenta. Vou colocar essa TV aqui de 0.02, aliás, dimensão dela. Primeiro é a horizontal, ela é a dimensão maior, 0.95 por 0.02. Opa! Não vai dar certo, eu vou voltar aqui porque eu cliquei com vírgula ao invés de ponto. Então, a dimensão 0.95 por 0.02. Agora sim, olha só. Opa, não finalizei o processo. Novamente, dimension 0.02, opa, 0.95, Enter, 0.02, Enter. Agora sim, clico para cá na esquerda e tá ok. Agora, gente, essa TV, eu queria que ela ficasse colada na parede. E para isso, eu precisava movimentar essa TV, tá? Eu quero que ela primeiro fique centralizada em relação ao móvel, então eu vou pegar um ponto de referência aqui. E aí, para isso, eu preciso do comando Move, que é de mover, O comando Move, ele está aqui, o ícone dele, é essa cruzinha. E a gente tem como M, Enter, a forma de entrar neste comando.
Seleciono aqui o objeto, que é a primeira coisa que ele pede. Confirmo que é esse o objeto. Vou pegar aqui do meio do objeto para o meio do rack, para que eu possa encontrar o centro desse objeto, tá? Só para encontrar o centro. Mas, professor, você não quer ir que aí é para a parede? Sim, mas eu primeiro quero centralizar em relação ao rack. Então, aqui eu estou usando esse artifício. Então, agora eu vou pegar o Move, mais uma vez, vou selecionar o objeto, confirmar com o botão direito, e aqui no ponto de referência do midpoint desse retângulo, e vou até o perpendicular aqui, que é a parede. Pronto. Colei ali na parede, tá? Tenho aqui, então, a TVzinha colada na parede, ok? Muito bem. Dessa forma, gente, eu consegui aqui fazer com que a gente, utilizando as ferramentas Move, Copy e Rectangle, eu consegui criar aqui as colunas, as portas e até uma TV usando o retângulo, tá? Se você dissesse assim, professor, e você falou que ia ter mais uma ferramenta que era a Explode. Bom, a Explode, ela poderia servir até para explodir qualquer situação dessa de coluna. O que é explodir? É porque se eu quiser mover, por exemplo, uma coluna ou uma coluna dessas aqui, bastaria eu selecionar, clicando numa parte dela, ó, que todos os objetos vão juntos, né? Se eu quiser copiar, a mesma coisa. Se eu clicar num, todos os objetos vêm juntos. Por quê? Porque isso aqui faz parte de um elemento só. Esse retângulo, que é um quadrado aqui no caso, tá? Então, vamos imaginar que eu, por um acaso, quisesse dar uma outra forma a essa coluna do meio, tá? Ela tivesse uma forma diferente das demais, tá? Ela tivesse uma dimensão diferente. Então, aqui eu vou até eliminar isso daqui. Eu quisesse explodir isso, né? O explode serve para explodir, para separar essas peças que estão unidas, tá? Então, para isso, eu teria que fazer o quê? Eu teria que usar a ferramenta Explode, que ela, deixa-me ver se está aqui, essa bem aqui, tá? Embaixo da borracha, embaixo do Erase. E ela tem também como atalho a letra X. X, Enter, confirmo. Clico aqui no elemento que eu quero explodir, confirmo com o botão direito, clico com o botão esquerdo para indicar, clico com o botão direito para confirmar. E agora, gente, olha só, se eu for querer mover alguma coisa aqui, ó, tá tudo separado, certo? Então, eu vou dar a essa coluna um dimensionamento diferente, onde eu vou querer estreitá-la. Eu vou deixar ela aqui com 20, porque eu vou mover ela 10 centímetros para cá, ó. Uso o Move, seleciono aqui, clico no... Ah, e detalhe aqui no Move. Mais uma coisa importante de falar no Move. O Move, vocês viram por enquanto, que ele pode ser feito um deslocamento por referências, né? Então eu clico aqui num ponto, como vocês viram lá no caso da TV, e vou para outro ponto de referência. Mas ele também serve para deslocar os objetos determinando a distância. Então aqui, por exemplo, eu desloquei 10 centímetros essa coluna. Eu vou fazer isso do outro lado. Ó. Como é que faz? Seleciona o objeto, confirma. Clica no ponto de referência, que pode estar ou não nele nesse momento. Cliquei aqui, fora da tela mesmo. Indiquei para onde eu quero que ele se desloque. Eu quero que ele se desloque para a esquerda. Tá? Observe que o orto está ativo, né? Ou seja, ele só está deslocando também, é só na horizontal ou 100% na vertical. Tá? Ou na horizontal 100%, 100% na vertical. Pois bem, neste caso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos indicar que eu quero que ele venha aqui para a esquerda e eu quero que ele se desloque 0,1 metro, que é 10 centímetros. Dou Enter e aí nós deslocamos. Eu vou pegar aqui também essa linha de cima e vou deslocar ela 0,2 centímetros, ou seja, 20 centímetros, tá? 0,2, opa, selecionar aqui a linha, clicar no ponto qualquer, indicar, clicar com o botão esquerdo, tá? No ponto qualquer, indicar que eu quero que ela vá para cima e vou querer que ela vá 0,20, né? Que é 0,2 para cima, certo? Aí aqui eu posso já fazer meus cantos usando o fillet, que nós vimos ontem, na aula 2.
e clicando aqui e clicando aqui. Para quebrar essa parte aqui do meio, nós vamos usar o trim. Pode ser aquele trim selecionando essas duas linhas, por exemplo. Confirmo e já tenho essa coluna mais diferenciada. Ok? Pois bem, então aqui nós vimos mais essa ferramenta que foi o Explode para esse elemento, tá? Aqui nós teremos então mais algumas formações de elementos que poderiam estar sendo feitas com o retângulo, por exemplo. Eu poderia estar criando aqui uma espécie de criado. Aí eu estou fazendo um retângulo sem nenhum tipo de dimensão, mas acho que eu vou fazer uma dimensão própria para ele. Eu vou fazer ele de ponto 45, dimensão de ponto 45, Enter, ponto 45, Enter. Pronto. Aí eu vou mover um pouco aqui para baixo, que aqui logo em seguida seria o local para colocar uma cama, tá? Poderia ter uma cama deste lado aqui. Muito bem. Então, aqui, as próximas peças que seriam utilizadas para formar o banheiro e também aqui a parte do quarto seriam através da inserção de blocos. Antes disso, eu gostaria de fazer um complemento das portas usando a ferramenta que é a ferramenta Arc, tá? Essa ferramenta Arc, ela vai ser a ferramenta que nós temos aqui, ó, o ícone, e aí o interessante é trabalhar dessa vez com o ícone. Quando eu clico no ícone de Arc, eu tenho uma série de formas de montar o Arc. E eu normalmente indico e gosto de trabalhar com essa aqui. Você precisa indicar o início, o fim e a direção do arco, né? O start, o end e o direction. Então, eu vou clicar nela aqui, ó, que eu quero que esse arco ele comece aqui nesse cantinho da porta, ele termine no canto do vão da porta e eu indique a direção dele, que é para ele ficar aberto aqui para a direita. Ó. Mais uma vez, vou fazer agora na porta do banheiro. Ó. Vou em Arc, vou escolher Start End Direction, vou clicar aqui no canto da porta, vou clicar no canto do vão da porta, vou dizer a direção com o botão esquerdo, tudo isso com o botão esquerdo, e finalizou o Arc. Tá? Então, o Arc ele serve justamente essa ferramenta para criar os arcos em determinadas situações, e você pode ter várias formas de iniciá-lo. Eu normalmente uso o Start End Direction. Okay? Bem, pessoal, então, com essas ferramentas previstas dessa nossa aula de hoje, nós podemos chegar a essas situações. Tá? Aqui, inclusive, eu encontrei um errinho na hora da cópia, que eu devo ajustar através do Move. Ó. Então, seleciono, confirmo e vou colocar até no lugar certo. O Move também você pode fazer aliás, o Move não, o Copy, você pode também fazer cópias indicando a distância. Né? Então, por exemplo, se eu quero copiar esse objeto aqui para a minha direita, então seleciono ele, confirmo, clico num ponto qualquer da tela, indico a direção e quero que ele se desloque 3 metros. Então, eu clico em 3 e dou Enter. Tá? E aí, você segue aqui o seu exemplo em outras situações. Ok? Então, essas aqui seriam as ferramentas previstas para hoje. Então, como nos sobrou um certo tempo, vamos adiantar algumas ferramentas que seriam até previstas para amanhã e podemos ainda fazer nessa nossa aula de hoje. E uma dessas ferramentas, até parecidas com o que nós temos em relação ao triângulo ou ao retângulo, seria a ferramenta Circle, tá? Então, com o círculo, por exemplo, ele está aqui localizado na ferramenta de desenho Circle, tá? Ele serve justamente para criar círculos e eu teria a opção aqui CI, Enter, como atalho. Clicaria aqui até no centro aqui dessa linha que refere-se à bancada para criar uma bancada ou uma pia circular. E eu indicaria aqui, por exemplo, a dimensão
do raio desse círculo. Então, se eu quero aqui que essa pia ela tenha aqui um diâmetro de 40 centímetros, por exemplo, eu vou colocar aqui um raio de 0,2 e Enter, tá? E vou movimentar aqui para frente. Eu posso movimentar até com a dimensão definida também, com o Move que eu estou usando para movimentar. Eu posso movimentar aqui, indicando aqui, por exemplo, 0,20, aliás, 0,30, tá? Que é os 20 mais 10 que eu estou adiantando aqui, ó. Então, para onde é que ele foi, certo? Bem, essa pia aqui, se eu quisesse representar o ralo dela, eu daria um offset aqui para dentro. Se ela tem 20 e eu queria que esse ralo ficasse com 5, então eu daria um offset de 0,15, né? Deixa eu ver aqui, ó, 0,15, Enter, e aí eu clico daqui para cá, ficou um pouco grande. Offset de 0,17. Vamos ver se fica melhor. Agora sim, olha só. E aí nós temos ainda no banheiro outros dois elementos a serem colocados, tá? Que seria o chuveiro e o vaso sanitário. Esses dois vamos deixar para um próximo momento, só um instantinho. Então, com o Circle, eu fiz o círculo aqui referente à minha pia da bancada. Acredito eu que não teria mais um outro elemento nesse momento para colocar, tá? Com o círculo. Mas é só essa ferramenta que vocês podem observar aí, ela serve para fazer círculos, tá? Você simplesmente entra no comando, clica num ponto qualquer da tela ou numa referência, se eu quisesse fazer alguma coisa aqui nesse canto, por exemplo, e dá a dimensão do raio, ou se quiser escolher o diâmetro, clicando na letra D de diâmetro. Mas aqui é interessante trabalhar com raio. Vamos lá aqui, 1 metro, ó. Ela criou um círculo aqui de 1 metro, por exemplo, ok? Bem, eu vou apagar aqui e vamos seguir fazendo aqui o uso de mais uma ferramenta. Bem, então vamos ver aqui esta situação. Eu vou agora fazer a aplicação justamente dos blocos referentes a chuveiro e o vaso sanitário aqui no banheiro, os blocos referentes a uma cama, aqui também nesse quarto, e o bloco referente a um automóvel que estaria aqui nessa garagem. O que são esses blocos? Esses blocos é um conjunto de desenhos que nós temos aqui já preparados. Muitas pessoas fazem essas bibliotecas, digamos assim, de objetos. Você pode conseguir em alguns sites, né, baixar na internet, né, você pode conseguir com algum colega. Então, esses blocos aqui, eles servem a princípio para esse tipo de situação, e eles também podem ter uma outra aplicação bem interessante, até de configuração. Mas vamos trabalhar primeiro em relação à aplicação de elementos de layout, aqui no caso da nossa planta baixa, tá bem? E aí, para isso, nós vamos aqui dentro do menu, que nós saímos agora do menu Home, para o menu Insert, tá? E lá nós vamos inserir o que? Dentro de Insert novamente, vamos inserir em blocos, tá? E aqui vamos procurar aqui em More Options, mais opções, tá? Que é para eu procurar várias opções dentro das minhas pastas. Então aqui eu tenho uma pasta com vários blocos, tá? E aqui, por exemplo, eu vou em banheiro, e dentro de banheiro eu vou ter a possibilidade de encontrar aqui, por exemplo, aqui nesse visualizador, olha, um vaso sanitário, tá? Esse bloco ele pode vir ou não na sua escala que você está trabalhando, e aí caso não venha, já é a opção, a oportunidade de falar do comando Scale aqui para vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem um outro exemplo. Opa, o chuveiro aqui, ó. Então, encontrei aqui um chuveiro, vou dar OK, e ele veio na minha escala, ó, o chuveiro, ok? E aí aproveito nessa situação onde o chuveiro ele não está na posição que eu quero, pois eu queria que ele fosse engastado nessa parede, ou seja, essa parte circular estaria virada para o outro lado, e aí eu aproveito a oportunidade para mostrar para vocês uma nova ferramenta, que é a ferramenta Rotate, que é a ferramenta de rotação aqui do objeto. Lá no menu Home, ela está aqui em Modify, olha, Rotate, tá? Ao clicar em Rotate, eu clico aqui nessa
parte do objeto, confirmo. Observem que ele é um bloco, então quando eu clico numa parte, ele seleciona tudo, tá? Confirmo aqui que é isso que eu quero rotacionar e ele me pede um ponto base, um eixo para rotação. Eu vou colocar essa parte aqui de baixo. Clico aqui como eixo, tá? E como eu estou com minha função orto ativada, tá? Eu vou rotacionar esse objeto sempre a cada 90 graus, ó. 90, mais 90, olha só, mais 90 de novo, à medida que eu mexo com o cursor, tá? Ele vai girando a cada 90 graus. Porém, eu poderia indicar quantos graus eu queria que ele rotacionasse. Bastava que nesse momento, ao invés de eu dar uma indicação para um lado, eu escrevesse o valor. Quero 45, quero 180, quero 90, tá? Então, nesse caso, eu tenho a facilidade de indicar simplesmente o lado, porque eu estou com a tecla F8 ativada. Se ela não estivesse ativada, o chuveiro ele rotacionava aqui, ó, de forma até mais fluida, mas você não encontrava o ângulo certo da maneira mais fácil, tá? Então, F8 ativo, eu tenho aqui essa questão do meu chuveiro, tá? Clico aqui desse lado, tá bom? E aí eu uso o Move para movimentar aqui esse chuveiro, tá? Se eu quiser ser bem perfeccionista, eu posso encontrar o eixo para colocar bem na posição bem correta aqui do chuveiro, ok? Se você me perguntar como, eu poderia pegar uma linha daqui para cá, pegar um midpoint daqui para cá, pegar agora a movimentação, e aí eu posso procurar o centro, ó, center, um dos snaps que eu marquei era o centro de um círculo, ó. Clico no centro e vou até encontrar o meu eixo. Aí sim eu estou perfeitamente no centro do meu box, ok? Bom, vamos procurar um vaso sanitário. Então vamos novamente no menu Insert, Block aqui, More Options. Vamos ver aqui se a gente encontra mais uma vez um vaso. Aqui está ele. Vamos ver se ele está na nossa escala. Opa, está na nossa escala. Então é só colocar aqui no local, ok? Vamos agora em busca de uma cama. Insert, More Options, procurar. Vou procurar na pasta, não vai estar no banheiro, né? Deve estar em quarto ou em diversos. Deixa eu ver se eu tenho a pasta quartos. Não tenho a pasta quartos. Tenho aqui o quarto. E aí eu tenho cama de solteiro. Tinha até uns guarda-roupas. Tem aqui essas camas de casal. Acho que essa daqui ficaria interessante. Vou utilizar essa. Também, por sorte, veio aqui na minha escala. Observem que nessa situação, quando eu coloco aqui o objeto, eu vou rotacionar ele mais uma vez. Seleciono, confirmo, clico no ponto qualquer da tela. Se eu quiser dar o ângulo aqui tinha que ser 180. Eu posso escrever 180 e dar Enter. Ó. Ele rotacionou 180. Eu vou mover aqui, só mais ou menos no olhômetro. Tá? Aqui, essa cama, por esse tamanho, ela me permite até que eu a desloque um pouquinho mais para cá e tenha um criado mudo aqui do outro lado. Vou copiar para o outro lado isso daqui. Ok? Muito bem. Olha só. Aqui está faltando só agora o bloco do carro, tá? Bloco do automóvel. Então, eu vou buscar mais uma vez no menu Insert, More Options, uma opção de carro que provavelmente vai estar na garagem ou então na opção de diversos. Então, em diversos, é possível que eu encontre um automóvel. Alguns desses blocos, porque eles foram feitos muito antigamente, eles não são visíveis, né? Então, aqui, alguns aparecem, outros não. Aqui... eu tenho... ainda não... Opa, carro. Carro
P. Vamos ver se esse carro P, olha aí. Vamos aqui rotacionar este carro, colocar na posição correta. E aqui, essa área avarandada, nós dizemos que ela é uma área molhada, tá? E essas áreas molhadas, assim como outras situações, não somente de área molhada, mas eu aproveitei que eu coloquei o carro agora, ela nos pede que a gente utilize nessas áreas o que a gente chama de achura, que é o que foi utilizado, por exemplo, nesse bloco dessa cama. Como se a gente marcasse para dizer que aquilo é uma pintura, ou então dissesse que aquilo é um piso da área molhada, como eu vou falar aqui, fazer aqui na varanda. E essa achura, ela tem aqui o atalho, deixa eu localizá-la aqui na ferramenta de Draw, ver se ela aparece com facilidade. Se ela não aparecer, nós vamos apagar. Opa, não é ela aqui, não é ela aqui, não é ela aqui. Pois bem, a achura, ela tem como atalho a letra H. H, Enter, tá? E essa achura, a gente vai aqui, olha, chegar numa espécie de região que eu quero que fique ela pintada, e a gente vai clicar sobre ela, ó. Essa região toda aqui da garagem. Provavelmente vamos ter que apelar para uma situação que, pois, o carro parece que vai ser pintado. Se ele for pintado, eu vou dar aqui uma dica para vocês, será uma ótima oportunidade. Bom, essas achuras, nós já temos uma série delas já pré-definida, tá? Tem achura de tijolinho, tem achura aqui até de pedra, tem achura de linhas diagonais, de linhas que parecem aqui os cobogós, tá? Tem uma série de linhas aqui, né, para formar achuras. Mas eu quero aqui definir essa achura como sendo uma achura com a definição de quadrados no tamanho de 60 por 60. E aí eu tenho que sair dessas formas de achuras pré-definidas, onde está marcado aqui, ó, pattern. Eu clico em, ao invés de pattern, tá? Eu vou mudar ela para user defined, tá? Se ela quiser me ajudar aqui. Ó, nós estamos vendo que aqui está pattern. E aí eu mudo aqui onde está pattern para user defined. Ó, user defined. E aí eu tenho a definição dessas achuras. Elas têm um espaçamento a princípio de 1 metro, como está marcado aqui. Eu vou mudar para 0,6. E elas estão simples, ou seja, elas só estão passando num sentido. Então eu vou marcar a opção aqui, ó. Ela estava aqui por baixo das propriedades da achura, proprietors. Vou clicar em double, tá? Mas olha só, dessa forma, o carro ficou também pintado, então eu não quero que isso aconteça. Quando isso acontecer, basta você traçar uma linha, mais ou menos na região onde a gente imagina que possa ser o problema, onde, traçando essas duas linhas se cruzando, nós aplicamos a achura, então, em determinada região. Confirma. E depois usa na região que poderia ser o problema. Aí depois de confirmado, você pode apagar as linhas que foram utilizadas para evitar esse transbordo aqui da achura para dentro do bloco. E aí finalizamos dessa forma o desenho com os blocos, tá? Então nós temos aqui, nesse primeiro momento, a nossa planta baixa do chalé contendo os elementos desenhados com achuras e esses elementos de blocos estão presentes também e tudo que é referente à parede, janela, porta, a parte de elementos de banheiro, de quarto. E o que nos faltaria aqui ainda seria os elementos de cotagem, ou seja, de colocação das medidas, de área e de nome dos ambientes, tá? E vamos definir também isso na próxima aula. Teríamos também aqui as configurações de paredes dos outros elementos, que vão dar a eles a possibilidade de colocar uma espessura maior ou menor em determinada linha, tá? E depois fazemos aqui
a representação da prancha de impressão e a prancha de impressão e a impressão propriamente dita na última aula, tá? Nós faremos essas configurações e a impressão na última aula. Então, por enquanto, nós vamos finalizar a aula de hoje, finalizando essa parte do desenho. Depois, nós vamos agora inserir informações, também informações de legenda, tá? Aqui no desenho, de cotas, de nome de ambiente e de área, ok? Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Até amanhã, mais uma vez também numa aula gravada. E na segunda-feira faremos a nossa aula final prática através do Zoom, ok? Forte abraço a todos e até mais.